Olá, sejam muito bem-vindos. Essa é a Deutsch Ha. Aqui a gente aprende alemão juntos. A gente também fala muito sobre cultura e vida na Alemanha. E a reflexão de hoje é tudo que eu aprendi com os meus alunos. Bom, uma das inspirações iniciais e motivações que eu tinha quando eu comecei a ensinar alemão era de eu mesma revisar muitas coisas e aprender de novo todas essas coisas, porque é aquela coisa máxima de que quando você ensina, você também aprende. Então eu estava numa fase que eu queria reaprender, revisar e testar aquilo que eu sabia na forma de vou passar adiante. Então, se eu consigo ensinar, quer dizer que isso aqui eu aprendi. Então, uma das inspirações já tinha sido essa máxima e esse lugar, que é um clichê, e que eu não achava que ia ser tão verdade assim, mas desde o começo sempre foi uma verdade, porque eu sempre aprendi muito com os meus alunos e com esse processo de revisar, de planejar, de ensinar. E cada aula, cada pessoa vai trazer uma novidade, vai trazer um jeito diferente de abordar aquele assunto. E isso eu adoro. Uma das coisas que eu também aprendi e adoro nesse processo de ensinar alemão e que não veio nenhum clichê antes ou nem era uma inspiração, mas eu fui descobrindo e me apaixonando por esse processo ainda mais, que é o processo de me identificar com os meus alunos, onde eu enxergo medos, angústias, erros, dificuldades que eu mesma fazia ou que eu ainda faço nos meus alunos, e isso me dá a sensação maravilhosa de que, poxa, eu não estou sozinha, ou nossa, esse erro eu também cometia, ou nossa, vamos por aqui porque você tá cometendo um erro que eu já vi outra pessoa cometendo, pra gente ver o que existe nesse processo de aprendizado que eu mesma passei, e aí eu vejo outras pessoas passando, e aí eu me identifico, e aí eu me sinto acolhida, e eu também posso acolher, porque eu vejo que medos, angústias, erros, todo mundo, absolutamente todo mundo, comete, e às vezes a gente se sente muito sozinha neles. E a minha gata acabou de ir pra caminha dela, que gracinha. Um terceiro aprendizado em dar aulas foi sobre a cobrança. Eu aprendi que eu não sou uma pessoa, muito menos uma professora, de ser muito carrasca e de ser muito dura e muito rígida, e de que isso não vai me levar em lugar nenhum, né? E muito menos o meu aluno. Então eu aprendi que eu não preciso cobrar os meus alunos, eles vão fazer porque eles mesmos têm o desejo e o objetivo de aprender essa língua. Tem também um processo de cumplicidade muito grande ali, porque eu ensino, mas eu não posso colocar na cabeça da pessoa e fazer ela de uma noite para outra aprender alemão. Então, a pessoa que vai aprendendo, não interessa se é criança, inclusive, adolescente, adulto, velho, todo mundo sabe que ali é um processo individual também e que tem que ter autonomia, tem que correr atrás. E aí, com isso, eu não cobro muito dos meus alunos. Com isso, eu sou aquela pessoa que fica mais assim, sugerindo tarefas, sendo bem compreensiva quando alguém não faz alguma coisa, ou compreensiva no lugar de feito é melhor que perfeito, ou é melhor você fazer um pouquinho do que não fazer nada. E aí eu aprendi que eu mesma não era assim comigo mesma. Então, dar aula também tem me ensinado a aprender, a estudar, a como eu mesma preciso ser essa pessoa que também tem essa autonomia e que também vai aprender as coisas e que também depende muito de mim o que eu aprendo ou não. E essa pessoa de que, nossa, eu não cobro nem dos meus alunos esse tanto de coisa, porque que eu tô cobrando de mim mesma, assim. Então eu sou uma pessoa que eu cobrava muito e ainda me cobro um pouquinho além da conta e me coloco essa dureza, assim, que nem nos meus alunos eu coloco. E aí quando eu percebo que para outras pessoas eu tô sendo tão mais compreensiva, eu aprendi a ser mais compreensiva comigo também, isso me ajudou muito. Bom, o meu penúltimo aprendizado em dar aulas aqui, e o que eu aprendo com os meus alunos, é que é muito lindo como cada um vê essa língua e tem uma relação com essa língua e tem um interesse, um objetivo diferente. E aí eu me divirto muito com isso, porque cada um tem uma visão, uma experiência, uma história para contar, tem ali umas criatividades. Por exemplo, recentemente eu tava dando uma aula e aí uma aluna minha, eu perguntei o que era Lachen pra ela. E aí ela falou que na cabeça dela, ela associava com lanches, porque parece, né? E aí eu ri muito, porque esses são tipos de coisas, nuances e percepções que eu não teria
se eu não tivesse contato com outras pessoas que também aprendem essa língua e que também estão nesse processo. Então eu acho muito lindo e muito rico, porque eu também já tenho toda a minha perspectiva e minhas maravilhas, mas também as minhas questões com essa língua. Tenho a minha perspectiva, tenho as minhas palavras favoritas, tenho as minhas expressões, tenho, sabe, as minhas criatividades com essa língua, os meus interesses, curiosidades, a minha história com essa língua. E quando eu entro em contato com outros alunos que têm outras histórias, isso vai só crescendo e eu vou enxergando essa língua por vários outros pontos de vista. E isso eu acho, assim, incrível. Bom, a minha última aprendizagem que eu tive por conta dos meus alunos e por conta de dar aula é bem parecida com esse penúltimo ponto, mas mais num lugar bem mais técnico. Ou seja, não é uma questão de ponto de vista ou criatividade ou, né, como a língua nos afeta, e sim mais um lugar bem objetivo mesmo, de cada um tem um método de estudo, cada um tem um horário do dia, um ritmo diferente, cada um tem uma estratégia ali para resolver as questões ou para entender um texto, cada um tem um gosto de, sei lá, de podcast, de música, cada um tem uma forma diferente de estudar. Tem gente que vai querer falar mais, tem gente que vai querer já escrever, tem gente que é bem ali da leitura, tem gente que é mais caladinho, tem gente que é mais falador. Então é incrível ver essas diferentes formas de estudar e diferentes aplicativos também, materiais, diferentes formas de abordar a língua nesse processo de estudo. E com isso eu aprendi já muita coisa também. Dicas práticas de material, de aplicativo, de feitos, mas também dicas mais assim perceptivas de qual que é o seu processo, qual que é o seu perfil de estudo. E isso tem, assim, me acrescido muito, porque, de novo, o meu próprio arsenal também vai crescendo, eu também vou conhecendo várias outras formas de estudar com os meus alunos. Bom, para não ficar só flores aqui, eu vou hablar mesmo, porque eu acho que o trabalho de um professor é um trabalho, assim, que todo mundo vai imaginar que é difícil, mas ninguém, a não ser uma pessoa que realmente o faça, entende a complexidade que se é ensinar e fazer o outro aprender a aprender e mostrar o caminho, mas não entregar as coisas. Então eu acabo recebendo algumas coisas assim que são desafiadoras e que eu não tenho para onde ir e que às vezes eu preciso, nossa, não sei o que eu faço com esse aluno mais, então não sei para onde ir depois dessa problemática. E estar sempre estudando como ser professora tem me ajudado. Estar me profissionalizando tem me dado várias ferramentas objetivas para saber lidar com essas situações. Mas num plano tá até sim mais emocional e mais assim social. É um trabalho muito desafiador, depende, né, das pessoas. É um trabalho que é diretamente ali com a pessoa. E às vezes tem a nossa parte, mas nem tudo depende da gente. Então eu também já fiquei muito chateada com o comportamento de vários alunos. Também já aprendi a ser carrasca, por exemplo, porque eu era uma pessoa muito compreensiva, muito passiva, muito educada. E fui aprendendo que, na verdade, eu preciso impor, sim, de vez em quando, ser um pouco mais rígida, cobrar, porque aí a gente consegue ir ter um acordo ali entre a gente e fazer com que o outro saia desse lugar passivo, achando que eu vou fazer todo o trabalho sozinha. E outro ponto é a questão do Verlernen. Como, por algum motivo, alguns alunos, eles chegam com alguns erros bem ali fossilizados, digamos assim, e chegam também com umas confusões, e chegam cometendo alguns errinhos, e, obviamente, uma das minhas abordagens não é corrigir diretamente todos os erros que essa pessoa está fazendo, porque senão eu vou tirar dela a liberdade dela poder falar, se expressar e desenvolver a língua independente de erros, assim. Mas aí chega num momento que às vezes eu percebo que eu tô desaprendendo o que eu já aprendi. Ou eu mesma tô ficando confusa também por conta da confusão de um aluno. Ou se um aluno tá cometendo um erro na fala, de repente, opa, eu já cometi esse erro também. Então eu também sou uma pessoa muito adaptável, digamos assim. E muito assim, como é um contato muito próximo e que a gente fica ali um tempão juntos, eu acabo imitando, eu acabo pegando uns erros pra mim. Então esse é um ponto aí que eu colocaria como crítico também. Não sei se outros professores passaram por isso já,
E obviamente a gente tá ali mais consciente, então a gente também fica, peraí. E eu, quando não sei, peço ajuda aos universitários, vou na minha tutora, vou no Henry, vou num nativo, vou num livro, mas faz parte. Eu sei que esse também é um processo aqui que faz parte e que eu queria deixar nesse vídeo de não só o que eu aprendi com os meus alunos, mas o que eu desaprendi também de vez em quando que acontece. É uma profissão que eu tenho descoberto e tenho amado muito fazer. Eu sinto que são coisas que eu já aprendi e que conhecimento ninguém tira da gente, mas que ninguém precisa manter o conhecimento achando que eu sei disso, ninguém mais vai saber. O conhecimento tá aí, tá nos livros, na internet, no site, em todo lugar. E se eu já aprendi, foi por vários fatores, e eu quero ser mais um canal, mais um fator, assim, para possibilitar mais pessoas a aprenderem. Porque o conhecimento, ele só chegou até mim e agora eu tô passando ele adiante. E isso é uma coisa, assim, muito linda, muito aquariana, muito social, que eu adoro. Acho que é isso. Muito obrigada pela atenção, pelo carinho, pela confiança também, caso você seja um dos meus alunos. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchauzinho.